E aí, professora? Olá, gente. De boa? De boa. Cadê a câmera de vocês? Ligar aqui. Débora é a única que não precisa, que não tem câmera, né? E foi falado lá no colégio. No caso, Ana Clara. Ah, pessoinha aí, bom te ver. Bom ver vocês. Oi! Oi. Olha só, dei uma olhada lá na questão, quem está colocando os formulários, colocou o nome neles. Que colocou no lugar certo foram poucas pessoas, né, Ana Clara? Então, tiveram Ágata, Ana Clara, O que Maria Eduarda aconteceu? Vale, colocou na resposta o nome de vocês. Eu considerei e coloquei a nota para vocês aqui também. Só que é para colocar no nome correto lá em cima. E a maioria não colocou. Tem gente que respondeu coisa gigantesca e não vai ter nota. Porque eu não sei quem que fez. Então, os formulários do dia 7/5. Eu coloquei, professora? João. Colocou, João Vitor, do dia 7/5, sim. Dia 8, eu tava olhando agora e começou a aula e não deu para poder terminar de olhar. Do dia 8. Mas o Só. dia 7 eu olhei. Então, a Ágata, Ana Clara, Isabela, João Vitor, Maria Eduarda, Pedro e Ulisses vai ter nota. O resto, não. Eita, eu não esqueci de ligar minha câmera. Tô pensando aqui que eu tô falando com vocês com a câmera ligada. Foi mal, gente. Então, assim, tá faltando todos esses... Daniela, cadê o seu, Daniela? Você faz as tarefas tudo, cadê a tarefa? Teve gente sem noção, vocês acreditam, que colocou oi de resposta. E acha que vai ter nota, você vai ganhar um zerão, assim, ó. Uhul. Então, você colocar qualquer Professora, não vai adiantar, tá bom? Nossa, mas eu não tenho curiosidade. Como? Professora, eu fui arrumar o meu. Oi, gente. Caiu a conexão aqui. Pois é, para vocês sumiu minha tela? O que aconteceu aí? Minha conexão tinha caído. Foi mal. Nós está aqui. Então tá beleza. Então, agora espero que dê certo. Não caia de novo. Né? Gravando, continua gravando. Então, olha só. Quem não arrumou lá o nome ainda, por favor, arrume. Tá? Samuel, por que sua câmera está desligada? Se tá com defeito a câmera, se tá estragada ou não tem câmera, qualquer coisa do tipo, tem que entrar em contato lá com a coordenação. Senão, eu não sei se vocês estão aí, eu não vou colocar presença para a pessoa que está sem câmera. E aí, depois, você vai tirar nota ruim, porque vai valer nota a presença, não só a presença, mas a participação. Tá bom? Então, deixa eu fazer aqui. A Agatha está aqui, Ana Clara também, Daniela também, Débora está, Elaíse não, porque a Elaíse está faltando todas, Gabriel, também não, né? Ajuda aí, gente. Isabela, também não. João Vitor está, Lázaro está, Maria Eduarda, Sim. sim. Pedro, sim. Samuel, sim. Sim. Sofia, não. Ulisses, Não. ah, sim, ali. E o Matheus também hoje não veio. Ok. Então, eu vou colocar aqui na apresentação de slides. Por favor, gente, mais uma vez, arrumem, organizem lá para poder fazer arrumar a nota de vocês, tá? Tem que ser até dia 25 desse mês.
Eu mostrei para vocês, aula passada, como que faz, né? Acho que sim. Deixa eu ver aqui. Professora, Sim, senhora. Pode falar, Daniela. a senhora não vai corrigir, não? A página 381? Qual? 381. 381. Ela foi passada a aula passada? Sobre os Foi. tigres asiáticos. Não, eu vou corrigir, eu vou juntar mais algumas para poder corrigir depois. Tá? Correção, Beleza. porque eu corrigi só uma página, não dá. Então, eu vou juntar mais um punhadinho. Então, olha só. Nós vamos aí sobre a Ásia Central e Setentrional hoje. Ok? Então, dia 22/5, nono ano. Nós temos aí a Ásia Setentrional. Tá na página 382 do livro de vocês. Ok? Então, nós vamos falar aí principalmente sobre a Rússia. Lógico que o livro de vocês, ele é muito sucinto e pequenininho. Acho que vocês já perceberam isso, né? A gente saiu de um livro que tinha 4 capítulos falando só sobre o continente asiático para um capítulo sobre o continente asiático. Então, por isso que eu estou trazendo coisas diferentes, com características diferentes de cada país. Isso, a gente começou esse livro ano passado. Então, desde o ano passado eu já tenho feito isso, certo? Então, tudo que está escrito aí é para ser copiado no caderno, tá? Então, já vou abrir de uma vez para poder vocês já irem copiando, se vocês quiserem, ou então depois voltem e copiem. Então, a Ásia Central e Setentrional, nós temos a Rússia Asiática, lembra que a Rússia é grande pra caramba, então tem a parte que é asiática e a parte que é europeia, certo? Aqui, ó, ele seria bem aqui sim, ó, mais ou menos, a divisão. Aqui ele não tá mostrando, tá colocando a Rússia como um todo, mas a Rússia Asiática, que é essa parte pra cá, que é a parte da Ásia Setentrional, tá, gente? Tem os montes Urais aqui que separa a Rússia Asiática da Rússia Europeia. Territórios da extinta União Soviética, no caso, todos esses territóriozinhos aqui pequenininhos faziam parte da União Soviética, ou seja, meio que da Rússia antigamente, e perdeu depois da Segunda Guerra. Esses territórios viraram outros países aí menores. A Rússia continua grande, mas não tão grande quanto antes, né? Então, Cazaquistão, Quirguistão, eu não sei falar esses nomes todos, Turcomenistão e Uzbequistão. Isso aí. Então, Ásia Central e Setentrional, continuamos, ela é rica em recursos minerais, recursos naturais, tá? Na verdade. Privilegiada pela posição estratégica no continente asiático, ela fica no meio do continente asiático, olha só. Então, ela está entre a Europa, o continente asiático como um todo, então é uma parte muito importante. Durante muito tempo, existe livros e autores que estudam, né, a respeito da chamada geografia da guerra. Então, nós temos aí alguns autores que trabalham a questão do que é o poder no mundo, né? Então, por um bom tempo, existiram autores que falavam que o maior poder no mundo era ter essa parte central aí da Ásia, que era onde tinha as maiores mercadorias, transportes de um lado para o outro e tudo mais. Então, você ter maior território era o que fazia com que a pessoa tivesse, o país tivesse mais poder. Depois eram as grandes navegações, descobertas de novos países, riquezas naturais. E aí depois passou-se a ser a industrialização, né? O meio de industrialização e comércio. Hoje em dia nós temos, na verdade, grandes multinacionais, nós temos a questão de grandes... o poder vem, na verdade, de comercialização, de ter grandes multinacionais e o processo de industrialização, principalmente produtos industrializados, vendas e assim por diante, né? Então, o foco de atenção de diversas potências, essa daí é uma região de diversas potências e é muita atenção, tem muita atenção de diversos países nessas regiões aí, ó. Eles buscam influenciar esses países.
tá? Então, a Rússia, esses países menores aqui, ó, ele tem riquezas naturais gigantescas, como o gás natural e o petróleo. E tanto a Rússia como Estados Unidos, a China, Turquia e o Irã, eles buscam ter poder em questão de influência nesses países. Certo? Nós temos, então, outro que é impulsionada, né? A Ásia Central, ela é impulsionada pela exploração de petróleo, pelo gás natural e recursos minerais, que é a busca aí desses outros países por ter influência por conta desses 3 pontos principais, o petróleo, gás natural e recursos minerais que tem ali na região, que é muito, muito rica, tá? Indicadores sociais, os mais baixos dos países mais desenvolvidos do continente. Então, comparados aos países mais altos em desenvolvimento, esses são países que têm menor desenvolvimento, tá? Não são menores do que o mundo inteiro comparado, ok? Vamos agora falar sobre a Rússia. Eu não vou adentrar muito sobre a Rússia, sobre a história da Rússia, a questão do que aconteceu realmente na Rússia, porque vocês estudam isso em história, né? Pelo menos foi o que os meninos do ano passado falaram. E não precisava falar muita coisa sobre a Rússia, porque eles estudavam sobre a Rússia em história. Isso tá certo, gente? Sim ou não? Não. Não? Como assim? Vocês não estudam a Rússia na história, não? Conteúdo de história não tem falando sobre a Rússia? Ainda não. Tá falando Ainda de não. imperialismo agora. Mas vai falar? Tá no livro de vocês? Vocês já viram alguma coisa mais pra frente? É o mesmo livro do ano passado. Sim, É o né? mesmo livro. Óbvio. Então, é óbvio. Vai ter, mas ainda não tá. Não tá tendo ainda. Ah, tá. Mas vai ter falando sobre a Rússia especificamente, então. Coisas assim, muitas coisas. Às vezes tem diferença do período que está estudando a respeito, né? Mas vai ter. É isso, né? Acho que sim. Foi o que eu entendi, pelo menos. Vamos lá. Então, nós temos aí a Rússia. A gente vai falar alguns pontos principais sobre a Rússia, não sobre a história da Rússia, mas o que é relevante para a geografia em questão da Rússia, tá? Por isso, eu acho que esse livro de vocês, desse ano, e que era do ano passado mesmo, ele não traz falando sobre a Rússia tanto. Mas o ano retrasado, ele tinha, eram 1 ou 2 capítulos inteiros só sobre a Rússia. Ok? Então, ele tem aí 17.070... eu não sei falar esse número, não. É mais que isso. 17.075.400 quilômetros quadrados. A Rússia é o país com maior extensão do mundo em área do planeta. A Rússia, Rússia, é o maior país do mundo, tá? É o 9º país mais populoso. Lembra que o Brasil é o 5º, a Rússia é o 9º, tá? Com 142 milhões de habitantes. Aqui no Brasil é 200 e poucos milhões. É fundada e dirigida, quase 200 e pouco, por aí. Fundada e dirigida por uma classe nobre de guerreiros, os vikings. Então, as histórias dos vikings vêm aí dessa região da Rússia. E os seus descendentes vikings também, tá? O primeiro estado eslavo que tem esse continente gigantesco. Olha só, proporcionalmente, tanto que a Rússia é muito maior do que qualquer outro. Lembrando que cada mapa tem uma distorção diferente, né, gente? Vocês observarem aqui, ó, essa região aqui, eu sempre esqueço o nome dele, Groenlândia. Então, a Groenlândia, ela tá grande comparada com a região aqui do Brasil, né, da América do Sul. Então, ele tá tendo distorção esse mapa, né? Então, algumas imagens da Rússia aí pra gente maravilhar, né? Meu primo foi para a Rússia passear. Achou legal, aprendeu russo, foi lá passear sozinho, sem a mãe, sem ninguém. E aí, claro que ele é maior de idade, né? Não é casado ainda nem nada, na faculdade, e ele tirou algumas fotos da Rússia. Coisa mais linda, é realmente assim, maravilhoso, tá? Castelos, olha só o tanto que é diferente, o formato, a gente nunca viu em lugar nenhum esses formatos arredondados dessa forma e tão coloridos, né? Então, aí a demonstração, questão dos vikings, dos povos vikings, eles continuam fazendo
passeatas e tal, essas comemorações que tem, né, da cultura, então tem lá sobre os povos vikings. Aqui não tanto como aqui a gente não vai ter essa questão. Aí é outro tipo de construções que tem lá na Rússia. Olha só o tanto que é colorido esse castelo. É maravilhoso, né, gente? É todo colorido, em espiral, e tem formatos diferentes e tudo mais. Eu não encontrei o motivo deles fazerem dessa forma. Aqui parece um rio, mas na verdade é pedraria. Tipo aquelas pedras paralelepípedo, né? Olha só, a torre. Muito massa. O formato das construções na Rússia, muito imponentes, muito uma questão, uma arquitetura diferente de toda outra parte do planeta, né? E imponente, demonstrando muita riqueza, questão de poder realmente desse território. Uma coisa importante dizer é que a Rússia é o único país no mundo que tem 11 fuso horários. Ela é tão grande, tão larga em extensão assim, na horizontal, em que ela tem 11 fuso horários. Claro que isso daí vai depender de cada site, de cada lugar que vocês forem olhar. Existe, na verdade, são 9 fuso horários em que eles são contabilizados, realmente é utilizado, tá? Mas são 11 ao todo, tamanho, só que é utilizado por questões de convenções, por comércio, coisa assim, é utilizado 9 fuso horários. Alguns sites colocam 8 fuso horários, tá? A gente precisa saber aí essas diferenças. Então, o transporte ferroviário lá é muito importante, porque a Rússia é muito grande. Como que você vai de um ponto ao outro da Rússia de carro, no meio da neve? E lá neva pra caramba, chega tipo menos 50 graus, ao ponto de você sair na rua e bater a mão no nariz e quebrar o nariz, né? Então, você ficar 10 minutos por aí, no gelo, realmente, dependendo da região. Então, o meio de transporte ele tem que ser um meio de transporte eficiente. E por ser muito longe, muito distante um ponto ao outro, precisa-se ter transporte tanto de pessoas quanto de cargas. Então, o ideal que eles mais utilizam, na verdade, são as mercadorias pesadas. Eles necessitam percorrer grandes distâncias, utilizam o transporte ferroviário, tá? É mais barato e mais ágil do que o rodoviário e mais seguro também, né, gente? E transporta grande quantidade de passageiros. Essa região aí, ó. Transporte ferroviário. Tem uma grande importância estratégica para a Rússia, ligação de um sistema econômico. Quando a gente pensa na Rússia pós-Segunda Guerra Mundial, né? Guerra Fria, você tem que produzir um monte de armas, um monte de questões nucleares e coisas do tipo, você tem que transportar minas de partes minerais para poder ser produzido, você precisa ter transporte eficiente. Então, você tem trilhos de trem para tudo quanto é lado na Rússia. Tá? É a segunda maior rede ferroviária do planeta. Tá? Ela é grande, tem muita ferrovia, mas não é a maior, porque os Estados Unidos ele tem um entranhado gigantesco de ferrovias para tudo quanto é lado. E é grande também, né? Só que tem maior quantidade de ferrovias os Estados Unidos. Então, curiosidades aí sobre as ferrovias. Tem 176 anos em operação as ferrovias. Bilota é a extensão, tá? É um tipo de meio como se fosse quilômetros, metros. Bilota é uma outra forma de dizer aí que é isso daí, ó. Tá? A gente não utiliza, na verdade, né, esse tipo de termo. Então, em quilômetros de estradas, ele tem 85.500 quilômetros, tá? A segunda maior malha ferroviária e estradas eletrificadas, no caso, você tem o trilho de trem de ferro e você tem metrô. Você tem questão eletrificada, ou então ele é a vapor, ou ele são combustíveis diferentes para poder mover esse trilho, esse trem, no caso, né? Ou trem-bala,
metrô, assim por diante. Tem 43 mil quilômetros de estradas eletrificadas. E a maior malha eletrificada que existe no planeta está na Rússia. Aqui uma comparação entre as redes ferroviárias do Brasil, da China, Estados Unidos e a Rússia. Só para a gente ter uma ideia um pouquinho, o Brasil tem quase nada, né, de malha ferroviária. A China tem bastante, só que aqui ele colocou do mesmo tamanho. A Rússia, ela é muito maior do que qualquer um desses outros países. Então, não dá para a gente ter uma proporção de verdade em relação à quantidade, né? Por exemplo, a China, ela é muito menor do que a Rússia. Então, os Estados Unidos, ele é grande, mas ele é o terceiro ou segundo país maior do mundo. Só que ele vem logo após a Rússia, né? Maior do que o Brasil. Só que ele tem muita malha ferroviária. Por isso, os Estados Unidos é o maior em malha ferroviária. Depois vem a Rússia. Ela é maior em extensão e tem muita ferrovia. Tá? E aí, a China ela tem menos do que a Rússia também. Não fica aparecendo tanto por conta da proporção que colocaram aí, né, entre os países. Então, mapa dos principais ferrovias da Rússia. Esse daqui é um mapa para poder demonstrar que tem bastante. Por que nessa região aqui, gente? Aqui é a região da área oeste da Rússia, próxima da Europa, né? Na região da Europa. Então, tem bastante. Aqui onde tem a capital Moscou, várias partes aqui. Aqui é uma região muito fria, tá próximo ao Polo Sul. Então, é muito difícil você ter locomoção, ter muita gente, ter extração de minérios, é mais complicado isso. Ter até ferrovias nessa região, porque vai encher de neve. Tipo, você vai passar com um trem e tá cheio de neve. Não dá, né? Então, você tem mais nessa outra região aqui, nessa parte sul da Rússia. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Mar Cáspio. O Mar Cáspio, ele é rico pra caramba, é uma região muito, muito rica. Ele está localizado entre 5 países e ele guarda, debaixo do leito desse Mar Cáspio, muita quantidade de petróleo e gás natural. Essa é uma extração em que ela demanda muito dinheiro, tem que ter muito investimento para poder fazer essa extração. E muitas nacionais, inclusive nacionais chinesas, tentam ter algum tipo de influência para poder ter essa extração e eles forçam um pouquinho aí para ter extração, né? Ele continua sendo inexplorado, é um novo lugar que foi encontrado, né? Esse tipo de minerais e ainda não foi explorado. E é necessário altos investimentos para a extração de transporte no Mar Cáspio aos mercados consumidores. O problema maior não é nem tanto a exploração, é você transportar isso daqui para os mercados consumidores, os principais aí, onde vai ser consumido. Daí é uma das fotos que tem do Mar Cáspio. Tá? E o sul da Índia. Essa parte aí também é na página 383. Lembrem-se que sempre a página do livro de vocês relacionada a esse tema está aqui em cima, né, gente? Então, o sul da Ásia, principalmente, são esses países aqui. Eu coloquei a Índia porque ele é um dos mais importantes, tá, dessa região. Então, potência militar e atômica, a Índia. Expressiva taxa de crescimento econômico. A gente vai falar sobre a Índia na semana que vem, na quinta-feira. E nós temos aí outros países com economia baseada na exploração de matéria-prima, produtos agrícolas e produtos com baixo valor agregado. Então, em contrapartida, você tem a Índia que tem industrialização, que tem um processo econômico aí em crescimento, em contrapartida outras regiões, as quais têm uma exploração de matéria-prima, produtos agrícolas, você tem produtos com baixo valor para venda, né? Que é a matéria-prima em si e não o produto industrializado. Certo? E para casa, então, módulo 2, capítulo 4, fica a página 389, 390 e 391. Lembrando para vocês que nós precisamos organizar o formulário, né, gente? Então, fica... Nossa, foi rápida a nossa aula hoje.
Eu vou falar muita coisa. Então, 389, 390, 391. Essa é a tarefa de casa, certo? Eu quero, de novo, reforçar a questão da parte lá dos formulários. Gente, sobre essa região aí, sobre a Rússia e coisa do tipo, vocês vão conversar mais a respeito sobre a Rússia? Esse é o momento. O que nós sabemos sobre a Rússia? Professora, Sim. Débora. se a gente, se quem não fez, colocou o nome no formulário, tiver que fazer de novo, a gente vai ter que fazer toda a pesquisa de novo? Eu acredito que não. Alguém aí colocou depois o nome. Vocês tinham já lá pronto ou não? Eu entrei, não, tipo assim, para colocar o nome, eu tinha feito e não apareceu como feita. E não apareceu a resposta, apareceu para fazer de novo. Sério? Eu também. Tenso. Então vai ter que fazer pesquisa de novo. Beleza, tá. Infelizmente. Nossa, que paia. Eu pensei que aparecia ele. Então vai ter que ser feito. Porque senão vocês vão ficar sem nota e vai dar problema. Em questão daquela... Doutora, eu errei tudo aquele negócio. Sério? Aquele de marcar. Nossa, eu tô triste, eu errei metade. Eu tava achando que tava tudo certo. Na hora que eu fui olhar, tava tudo errado. E você não pesquisou na hora que você estava fazendo, não? Para poder ver? Eu pesquisei, mas no site que eu pesquisei, pelo que eu pensei, tava certo. Resga. É, tenso. Tem que tentar fazer o mais correto possível, gente. Teve gente que zerou aquilo. E aí, como que faz? Eu acho que eu acertei só 3. Uau. Pois é. Vamos ver o que vamos fazer aí na situação. Eu dou uma olhada aí para tentar ver como que faz em relação a isso. Gente, sobre a Rússia, estava perguntando. Vocês têm mais alguma pergunta para fazer? De alguma coisa relacionada? Nós temos aí uns 10 minutos para poder conversar ainda. Não. Não? Vocês lembram da Rússia, a questão do porquê que ela perdeu a Guerra Fria? Sim ou não? Não? Mais ou menos? Então, a Rússia, ela acabou a Segunda Guerra Mundial, tem duas potências no mundo, Estados Unidos e Rússia. Estados Unidos capitalista e a Rússia socialista. Estados Unidos, ele estava na guerra já há algum tempo e já estava produzindo armas, certo? A Rússia, ela estava, só que estava assim de boa. Estava na guerra, mas ela estava do lado de Hitler com um acordo legal que eles não iam se chocar, né? Tanto que, nossa senhora, tem tanta coisa para falar disso que... Olha só, nós temos a situação seguinte. No início da Segunda Guerra, os outros países, eles não entraram logo em conflito, tipo, vamos acabar com a Alemanha, porque eles não acreditaram no poder da Alemanha. No início da Segunda Guerra. Eles deixaram a Alemanha. E nunca que eles imaginaram a Alemanha capitalista, a Rússia socialista. Eles não iam entrar em acordo um com o outro. Entendeu? Na hora que entra em acordo com a Rússia, aí os outros países falam, opa, o trem tá ficando feio. E eles começam, tipo, mandam alguns 400 soldados para poder resolver o problema. O maior exército que existia e mais forte era o da França. E no início da Segunda Guerra, a Alemanha destrói o exército da França. Toma a França. O que acontece? Lascou tudo. Então, quem vai segurar a guerra ali é a Inglaterra, que não deixa de forma alguma a Alemanha ir lá e tomar o território deles. Tá certo? Então, o que acontece nesse sistema? Nós temos, então, uma Alemanha que ela se junta com a Rússia e a Rússia que ela tá ali mais ou menos de boa, relax, né? Entra em conflito uma coisa ou outra, mas não tão forte. A partir do momento que a Alemanha entra contra a Rússia, a Alemanha, ela deu um tiro no pé muito grande, né, em relação a isso,
porque nunca imaginou que a Rússia teria tanta força. A Rússia tinha muita gente, não tinha tanta arma. Então, o que eles faziam? Ficava nos campos de batalha, quem batalhava não eram só os homens, como acontecia na Alemanha. Quando eles chegaram para poder destruir uma cidade, invadir, a Rússia pegava, estava indo invadindo, eles destruíam tudo, tudo. Não deixavam nada, tá? Colocavam fogo em tudo. Então, os alemães eles não tinham como se alimentar, não tinham como se proteger do frio. Então, eles morreram principalmente do frio. E a Rússia, tem uma cidade, eu não lembro o nome especificamente, eu estava vendo uma série falando sobre a Segunda Guerra Mundial, é muito massa, na Netflix. Eu adoro esses trem. Aí foi um monte, eles destruíram, acabaram com a cidade e por fim eles colocaram um ponto de apoio ali de pessoas russas, né, que eram homens e mulheres. Então, a Alemanha não tinha que destruir o exército russo dos homens, tinha que destruir a nação inteira da Rússia. Era muito mais difícil, muito mesmo. Então, a Rússia mandou um monte de gente e eles foram matando e matando um monte de gente. Só que eles cercaram o território todinho. Então, ficou o exército alemão aqui no meio e os russos cercaram em volta tudo. Não tinha para onde o exército alemão sair. E eles massacraram todo mundo que estava ali dentro. Ok? E sem muita tiro nesse momento. Por quê? O exército alemão que estava ali dentro, ele podia se render, só que ele não se rendia. Hitler não deixava dar ordem de render. Então, eles ficaram ali morrendo de fome. Eles comeram os animais que ainda sobraram, que estavam ali em volta, e depois não tinham o que comer. Eles morreram de frio e fome. Não tinha medicamento, não tinha nada, né? Outra coisa importante da Rússia, do poder que eles tinham, além dessa questão, o governo, ele era muito forte, né, em questão de de convencer a população e tudo mais. Só que tinham poucas armas para muita gente. Então, ficava assim, quase que uma fila de pessoas atrás daquela pessoa que estava atirando. Quando a pessoa morria, o outro atrás pegava a arma e atirava. Então, tinha 5 pessoas atrás de uma arma. E aí tinha um carinha que ficava vigiando ali. Se alguém quisesse fugir, ele metralhava a pessoa. Pronto, você não podia fugir, você tinha que ficar na guerra. Certo? Além disso, tem a situação, entramos no processo a Rússia consegue vencer aí junto com os outros países, vence a Alemanha. Nisso, separa-se a Alemanha, a parte que fica para a Rússia tomar conta, que é socialista, e a parte dos Estados Unidos, capitalista. Então, o socialismo e capitalismo, ao contrário, o capitalismo, no caso, Estados Unidos, ele tem a situação de já ter muito tempo produzindo armas. No socialismo, eles não têm produzindo armas. Só que eles produzem, entram numa luta armamentista, não luta de batalha, mas uma corrida armamentista. Eles têm que produzir muito mais armas em pouco tempo. Então, a Rússia retira o que vai ser de alimentação para a população, retira o que vai ser de infraestrutura, de remédios, e coloca tudo para produzir armas. Tudo. A maior parte. Então, a população da Rússia começa a ir contra o governo por conta disso. A população, não só da Rússia, mas dos outros países socialistas, começam a ir contra o governo, porque estava indo tudo para a produção de arma. A Rússia, em alguns anos, consegue ficar com mais produção de armas do que os Estados Unidos, que estava produzindo há muito mais tempo. E aí a Rússia também, ela manda o primeiro foguete à Lua, só que é com macaco, se não me engano. E ele entra assim, tipo, nossa, a Rússia vai ganhar a Guerra Fria, né? E aí Estados Unidos acaba ganhando porque manda o primeiro homem à Lua, né? E, lógico, não só isso. Você tem o caos quando se fala sobre a implosão da Rússia. Significa o quê? Que ela implodiu, foi um processo de dentro para fora. A própria Rússia se quebrou em questão da Guerra Fria. Ela se perdeu por conta de tirar investimentos da população e colocar só para armas, né? Tem também a questão de Chernobyl, a gente já conversou algumas vezes a respeito, né? Esse seria um momento, talvez.
da gente falar sobre a questão 4 minutos para poder falar sobre Chernobyl. Chernobyl, ela é uma cidade, né? Era uma usina de produção de radiação, produção de energia. Só que essa energia era produzida por radiação de urânio, tá? O urânio ele aquece a água e essa água aquecida que vai girar a turbina, tá? A gente não sabe usar a fissão nuclear como meio de produção de energia, utilizar a fissão nuclear mesmo a gente não sabe. Dizem que quando a gente descobrir, a gente vai saber o teletransporte. Mas saber fazer o teletransporte. Mas até lá a gente sabe esquentar lareira, que é a mesma coisa que na primeira Revolução Industrial, que esquentava a água para poder movimentar a Maria Fumaça. Só que agora a gente esquenta com urânio, né? E aí, esse esquenta, nisso, ela explodiu por alguns fatores principais. O principal é, a Rússia ela precisava produzir energia muito rápido para poder produzir armas muito rápido, certo? Um processo de industrialização muito rápido. Nisso, ela coloca coisas mais baratas para poder fazer essa produção. E, contrapartida, não tem uma fiscalização correta. Eles colocaram na ponta dos pilares, porque ela vai aquecendo. Se tivesse qualquer problema, tinha um pedaço de... eu esqueci o nome do negócio, que ele baixa e faz com que acabe com a questão do urânio no momento. Ele estabiliza, acaba, tá? Nisso, a ponta dele eles colocaram com grafite, que era um material mais barato. Só que o grafite, ele faz esquentar mais, em vez de acabar com a questão dessa radiação. Foi o que aconteceu nessa usina, por isso que explodiu. Lógico que você tem aí também o sistema socialista, que o cara que estava no comando, ele queria subir de nível. Porque o sistema socialista, ele é muito lindo no papel, falando que não tem uma divisão de classe econômica. Mas você tem sim as pessoas que estão próximas do governo, que estão num sentido melhor de colocação na indústria, ela vai receber mais, tá? E aí essa pessoa que estava, ele queria subir de nível, ele fez um teste que ninguém tinha conseguido fazer desde quando construiu a usina, porque ela tinha um defeito na fabricação. Ele não fazia. Quando começava, o teste era, você desligava tudo, ele tinha que continuar existindo a refrigeração. E aí ele não continuava a refrigeração. Por isso você tem uma explosão nessa usina e demorou-se dias aí até as pessoas realmente descobrirem. Muita gente, crianças ficavam andando no meio das cinzas, comendo comida que estava por ali e assim por diante, se contaminando. Muitas nenéns, mulheres que estavam grávidas, as mulheres não morreram, mas os bebês, eles puxaram toda a radiação que tinha para eles e eles nasceram com defeito genético e morreram logo em seguida, certo? Então, são crianças que acabaram salvando a vida das mães. Além disso, acabou a aula, tá, gente? Deve acabar daqui 1 minuto. Nesse sistema, nós temos também... você tem um comprimido que é dado para a pessoa quando ela entra em contato com a radiação muito elevada e ela elimina essa radiação pelas fezes e urina. E esse comprimido ele não foi dado no prazo certo, foi dado depois. Porque pessoas, simplesmente, o governo não queria admitir que aconteceu realmente uma usina ter explodido. E ninguém acreditava que uma usina poderia ser explodida, tá? A quantidade de radiação gerada e lançada no mundo, ela é 10 vezes maior do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki junta. Em 70 anos depois, ainda continua passando essa radiação no mundo inteiro, circulando na nossa atmosfera e causando câncer no mundo inteiro. Ou seja, hoje em dia a gente ainda continua recebendo radiação dessa época, certo? E eu acho que é isso, no mais, o principal. Claro que eles